Olá! Nesta segunda-feira, o Unesp Notícias fala dos novos direitos dos empregados domésticos, que começam a valer amanhã. Ao vivo no estúdio, o advogado José Sena, da Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB. E mais... Reformas vão dar cara nova ao calçadão da Batista. Faculdade de Engenharia desenvolve robôs em Bauru. A Batista de Carvalho é o ponto comercial mais antigo e conhecido de Bauru. Quem passa sempre por lá deve encontrar em breve um calçadão revitalizado. Os tradicionais arcos do calçadão da Batista estão de cara nova com a pintura que receberam nas últimas semanas. Agora, os vasos de plantas e lixeiras, que estão desgastados pelo tempo, também serão trocados. Essas são iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para melhorar um dos cartões postais de Bauru. O local é histórico. Liga duas praças importantes da cidade, a Machado de Melo e a Rui Barbosa. No passado, essa era uma rota obrigatória para quem se dirigia à estação ferroviária. Foi esse um dos motivos da rua ter se tornado símbolo comercial da cidade. Só que ao longo dos anos, o local foi perdendo espaço para outros centros de compras. Os comerciantes da região acham que o calçadão poderia ser mais valorizado. Eu acho que falta olhar um pouco mais aqui o calçadão. Acho que é uma área que... Acho que é a única área hoje de Bauru que gera muitos empregos, entendeu? Muita família sai daqui, então eu acho que falta a prefeitura olhar um pouco aqui pra gente. Mesmo assim, a Batista ainda é opção de compras e passeio para os bauruenses. Aqui é possível encontrar produtos para gostos e bolsos diferentes. Quem visita rotineiramente o local tem suas reclamações e a lista é grande. Precisa melhorar essas coberturas e mais bancos, para as pessoas estarem sentadas também. Alguma coisa para entreter as crianças, enquanto a gente escolhe as coisas, né? As lojas terem lugares onde as crianças possam brincar. Mais promoção, mais higiene. Um pouco mais de segurança, tá? A gente tem medo de andar aqui, né? Você tem que estar sempre cuidando da bolsa, do bolso, porque a gente corre risco mesmo. Os comerciantes também têm outras queixas. Eu acho que deveria voltar a promoção do Bota Fora, né? Que era feito 3 vezes ao ano e hoje não tem mais. Eu acho que isso ajudaria bastante o comércio de Bauru. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um projeto de revitalização do comércio central que vai além das medidas pontuais que já estão sendo realizadas. A proposta da Prefeitura é fazer melhorias não só aqui no calçadão da Batista de Carvalho, mas em toda a região do quadrilátero central, já que o comércio de Bauru é referência para toda a região. Estão previstos projetos de acessibilidade, mudança nos estacionamentos, troca de calçamento e nova arborização. A Praça Machado de Melo e a estação ferroviária devem ganhar cara nova. Na Rui Barbosa, a ideia é aumentar a presença de plantas e árvores, reformar o coreto e remodelar o chafariz. O centro e mais especificamente o calçadão sempre foi a referência da cidade. Aqui temos o início da cidade, é uma questão de orgulho saber que a população vem aqui. O projeto ainda não tem data para começar, mas o secretário garante que deve sair do papel até o fim deste ano. Como a revitalização vai envolver várias secretarias, como a de Desenvolvimento Econômico, Obras, Meio Ambiente, além da Indurb, o orçamento total ainda não foi fechado. Mas quando colocado em prática, o projeto deve ser finalizado em 1 ano e meio. A partir da próxima sexta-feira, dia 5 de abril, a Secretaria de Saúde de Bauru abre inscrições para um concurso que irá contratar 11 médicos. São 7 vagas para pediatra e 1 vaga para cada uma das seguintes especialidades: sanitarista, cirurgia, psiquiatria e infectologia. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de abril no site da Prefeitura. Ainda hoje, o advogado José Sena fala sobre os novos direitos dos empregados domésticos. Tem pergunta ou comentários? Ligue ou escreva pra gente. Mas antes, no próximo bloco.
Você vai conhecer os robôs desenvolvidos pela FEB em Bauru. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15. Mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde para fazer o agendamento. Lembrando que adultos com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e 2 anos, gestantes e a população indígena são grupos de risco, ou seja, precisam tomar a vacina. Bauru passou nesta segunda-feira dos 2.000 casos de dengue. São 2.037 pessoas infectadas, sendo que uma morreu. Hoje, representantes da Câmara e da Prefeitura se reuniram para discutir como combater a doença na cidade. O encontro foi uma iniciativa dos vereadores definida na sessão da Câmara da semana passada, quando vários criticaram a ineficiência do município em conter a epidemia. Vereadores se reuniram com os secretários municipais do Meio Ambiente, da Saúde, da Educação, de administrações regionais e o prefeito Rodrigo Agostinho. O encontro durou quase 2 horas. A intenção era propor soluções para conter o avanço da epidemia de dengue na cidade. Nós estamos debatendo aqui todas as dificuldades que existem do ponto de vista de controlar essa doença. Especialmente depois que a gente chega numa situação como nós chegamos, né, onde a epidemia já está instalada, é cada vez mais difícil de se controlar nesta situação. Então, há necessidade de ter um controle permanente daqui para frente, com isso todo mundo concorda, e acho que há que se achar formas de fazer isso. Os parlamentares trouxeram dúvidas e sugeriram uma ação mais ampla da Prefeitura. A ideia de alguns vereadores é também tornar as leis municipais mais rígidas. O vereador Dr. Paulo sugeriu que a Prefeitura criasse um Disque Dengue e um plano municipal de combate à doença. Esses já foram projetos da outra legislatura que ainda não foram colocados em prática. Os secretários mostraram dados e o que estão fazendo no combate à doença na cidade. Mas de prático, nada ficou definido. A única decisão a curto prazo é que os vereadores foram convidados a participar de uma reunião do Comitê de Combate à Dengue, que será realizada no dia 9 de abril. E vamos saber agora como fica o tempo nesta primeira semana de abril. A meteorologista Rita Cerqueira tem as informações. Hoje o tempo segue estável em grande parte do estado de São Paulo, mas hoje à tarde já pode surgir algumas pancadas de chuva devido ao aquecimento diurno. Então, na próxima semana, durante a semana, vai ter a formação do sistema de baixa pressão no interior do continente, que vai estabilizar. Então, a partir de amanhã, o tempo já fica mais instável e aí podem ocorrer chuvas isoladas em qualquer região do estado de São Paulo. Esse padrão segue até pelo menos sexta-feira e durante o fim de semana ainda há risco de ocorrências de chuvas em pontos isolados do estado. A temperatura ela não vai baixar muito porque não tem nenhum sistema que faça com que a queda seja acentuada. A temperatura ela vai diminuir mais onde ocorrer as chuvas, né? Se você manter o tempo mais nublado, essa temperatura vai cair um pouco. Mas vai cair porque, como o tempo fica fechado, né, nublado, então você tem uma perda de calor. Chove em pontos isolados do estado de São Paulo, como na cidade de Avaré. Amanhã a instabilidade deve ser generalizada, o que aumenta a possibilidade de chuva em todo o estado. Em Bauru também deve chover amanhã a qualquer hora do dia. Agora, a umidade do ar é de 46%. Os ventos sopram fracos, a 6 km por hora. No meio da tarde, os termômetros marcaram 31 graus em Bauru. Amanhã pode chegar a 30 aqui e 31 em Piratininga. Em Agudos, a máxima fica em 28 graus.
39 anos atrás, no dia 31 de março de 1964, começava um dos períodos mais conturbados da história recente do Brasil, o regime militar. Para relembrar esse momento, teve início hoje em Bauru a Semana Memória e Direitos Humanos. Amanhã, às 14h, haverá uma audiência pública na Câmara Municipal com a presença de Ivan Seixas, ex-preso político, e também de integrantes das comissões municipal e estadual da Verdade. E pela internet, o Arquivo Público do Estado liberou hoje o acesso a mais de 1 milhão de documentos produzidos pelo extinto Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, órgão principal de repressão no período da ditadura. Fichas e prontuários podem ser acessados. O site é o www.arquivoestado.sp.gov.br. Agora a gente fala da tecnologia desenvolvida na Faculdade de Engenharia da Unesp, aqui em Bauru. Professores e alunos criaram robôs que no futuro podem ajudar até mesmo no resgate de pessoas. Este carrinho que lembra um autorama não é brinquedo. Ele é um robô desenvolvido na Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru. As duas câmeras que ficam na frente fazem a leitura das marcas pretas no chão e o sistema interpreta o caminho que ele tem que percorrer. Esse tipo de tecnologia pode servir para construir veículos autônomos, robôs que seriam usados em indústrias para melhorar o desempenho e a produtividade. Esse é um dos vários projetos de robótica desenvolvidos por alunos e professores neste laboratório. Um estímulo para despertar o interesse de novos talentos por essa área promissora. O nosso principal objetivo é isso, despertar esse interesse nos jovens. Então nós trazemos para cá os jovens da escola pública ou particular do ensino médio, eles visitam o nosso projeto, eles veem o que está sendo desenvolvido, veem as diversas atividades que nossos alunos desenvolvem também e despertam o interesse deles. Então tem muitos jovens que vêm aqui e tiram suas dúvidas, né? Então é realmente bastante interessante esse vínculo com o ensino médio. E a área de robótica é uma área hoje que dentro da automação industrial ela é muito significativa. Então é importante a formação de engenheiros na área de robótica para poder modernizar todo o nosso parque industrial. Tiago é um dos jovens estudantes que se apaixonou pela construção e programação de máquinas. Ele ajudou em projetos como futebol de robôs. Esses pequenos jogadores quadrados disputam partidas com outros times. Tem até campeonato entre as universidades. E se hoje isso parece apenas uma brincadeira de criança, amanhã pode ser o futuro profissional levado a sério. Eu sempre gostei muito dessa parte de eletrônica e etc. Eu já tinha feito um curso técnico no CTI, 3 anos de eletrônica. Aí quando eu passei em engenharia elétrica, entrando nesses projetos, eu vi algo confirmando mesmo que é uma área que eu quero trabalhar. E como é que você enxerga seu futuro profissional na robótica? O que você quer fazer? Quero trabalhar principalmente nessas áreas, tanto com robótica e manufatura, em grandes empresas mesmo, na parte tanto de criação como modificações de coisas que já existem para o bem-estar das pessoas mesmo. Este outro pequeno robô é programado para resolver problemas. Usando sensores, ele percorre o labirinto até encontrar a saída. Esse tipo de tecnologia poderia ser usada para auxiliar em missões de resgate, em áreas de deslizamento com vítimas soterradas. Ainda são ideias, com um longo caminho a percorrer até sair do laboratório para situações reais. E nesse meio tempo, enquanto pesquisadores se debruçam sobre as bancadas, a robótica estimula o desenvolvimento de outras áreas. Dentro da robótica, a gente utiliza sub-áreas de eletrônica, a parte de mecânica, a parte de computação, e a parte de controle. Então, nós temos, para poder unir todas as tecnologias, e criar máquinas robóticas cada vez mais sofisticadas, tem que ter um avanço em pesquisa nessas áreas. E então quem estuda nessa área de mecatrônica, de forma geral, acaba se envolvendo com essas sub-áreas de pesquisa, e todo o desenvolvimento de uma sub-área dessa faz com que a robótica evolua. Logo depois do intervalo, a gente conversa com o advogado José Sena, da OAB Bauru. Em pauta, os novos direitos dos empregados domésticos. Mande sua pergunta.
Amanhã à tarde, o Congresso Nacional se reúne para promulgar a emenda constitucional que garante aos empregados domésticos os mesmos direitos já assegurados aos demais trabalhadores. As mudanças têm gerado dúvidas entre empregados e patrões. Para esclarecer algumas dessas alterações, nós recebemos o advogado José Sena, coordenador da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB em Bauru. Sena, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço e estamos à disposição. Sena, são várias alterações, algumas já vão passar a valer a partir de amanhã, outras precisam de regulamentação. Quais são as que já passam a valer amanhã? Eu acredito que o sistema de horário, cumprimento de horário já tem a validade, que deve ser feito através de um controle por parte do empregador em relação ao empregado. Auxílio creche é um exemplo que precisa de uma regulamentação, porque talvez seja viável um incentivo fiscal que seja no imposto de renda para aquelas pessoas que não têm essa relação empregador-empregado que gere lucro, que é o caso da relação doméstica entre patrão e empregado. A carga horária que ficou definida pelo Congresso é de 44 horas semanais. Isso. E cumpridas no máximo 8 horas por dia, né? Exatamente. Sabendo que depende do bom senso entre as partes daquilo que já se tem hoje. Um exemplo prático, se ela pratica as 40 horas semanais, a exigência de mais 4 horas não se torna viável dentro da relação empregatícia, desde que o empregador entenda que se faça necessário esse período das 4 horas. Pode existir uma compensação de 8 e 48 durante a semana para compensar essas 44. Então tudo isso vai depender do que vai ser promulgado da PEC, para que a gente possa definir isso, inclusive, no contrato apartado entre empregado e empregador. Mas o patrão pode dispensar, né? Com certeza, não há necessidade. O que a gente tem que ter em mente, em princípio, é que por não fazer as 44, teria uma redução salarial. Isso não pode ser feito. A partir da relação que já se paga e ela cumpre as 40, o salário continua o mesmo. A exigência das 44, você pode até exigir que ela o faça, mas reduzir o salário não se torna viável nesse momento, porque é inconstitucional, inclusive, a redução desse salário desse empregado. E dentro dessas 8 horas diárias, o empregado tem que fazer 1 hora de descanso, é obrigado, né? Isso, nós temos que ter em mente que o horário de intervalo é matéria de ordem pública, ou seja, interesse do Estado que o trabalhador tenha uma saúde boa. Portanto, há necessidade desse intervalo de 1 hora. Claro que existirá um controle que seja feito manualmente para que ela descanse essa 1 hora. Havendo um conflito de prova, a partir do momento que você tem um controle firmado, seja com a assinatura dela, a prova parte dela para com você, relativo ao empregador, quando em juízo se houver um confronto disso. Volto a repetir que tem a necessidade de um bom senso para que isso seja feito de uma forma natural, para que não haja conflito, né? É comum, a gente já tem ouvido os funcionários falarem: ah, mas se eu fizer 1 hora de intervalo depois do almoço, vai me atrasar o serviço. Eu preferia não fazer e sair mais cedo, mas isso não pode. Não, o que nós temos que ter em mente, importante, é que esse trabalhador, na sua vida útil no decorrer do trabalho, lá na frente ele vai precisar dessa 1 hora que ele não descansou. Porque o descanso não é simplesmente o ato mecânico de se alimentar, mas sim de descansar mentalmente para a continuidade da jornada de trabalho. Então se torna importantíssima essa concessão do intervalo para os empregados. No caso do profissional que só fica 6 horas por dia, aí o intervalo é só de... Isso, 15 minutos de descanso. É bom colocar dessa forma que nada impede que o empregado possa ter desemprego, trabalhar 6 horas numa residência e 6 horas na outra residência. Desde que os horários não se confrontem, é possível ter 2 registros na carteira trabalhando para 2 empregadores. Sena, em relação, você já citou a questão de marcar a hora de entrada, a hora de saída, como que os patrões podem fazer isso, esse controle do horário? O regramento para a atividade com lucro, que é empregador e empregado, a obrigatoriedade de um controle é a partir de 10 funcionários. Abaixo disso, existe o quadro com horário de entrada e saída. Se torna importante nesse momento, que nós estamos nesse momento ainda de sabedores do que a norma vai determinar, que a gente tenha um controle por escrito. Então, nada impede que você tenha um controle diário da entrada, do horário de intervalo e da hora da saída, para que você tenha uma prova. E isso seja feito o quê? Uma inversão, se houver um conflito lá na frente, onde ela tenha que demonstrar que ela não fazia aquele horário determinado. Claro que cabe, na ausência de não cumprimento da ordem, as advertências, seja verbal, posteriormente a escrita e posteriormente uma justa causa que pode ser aplicada, inclusive, ao funcionário doméstico, não há problema algum.
E conversávamos anteriormente que é uma relação que vai se basear na confiança. Exatamente. Porque muitas vezes o empregador não está em casa na hora que o funcionário chega. Isso, né? Volto a repetir, que o fundamental é no momento da sua contratação. Então você nunca coloca uma pessoa que não tem uma referência, uma pessoa que já tem algum histórico de trabalho com outras famílias, porque aqui a gente fala de empregada doméstica, mas existe o motorista, existe o jardineiro, todas essas pessoas, até por uma questão de segurança, que foi o caso da criança que foi assassinada, salvo engano, essa semana que passou, que a manicure ou a doméstica foi buscar ela na escola e houve aquele ato. Então toda essa relação de confiança tem que ser baseada no início do contrato de trabalho. Ou seja, você tem que ser sabedor daquelas pessoas que irão lhe prestar o serviço e automaticamente você determinar as obrigações, mas garantir os direitos básicos que está sendo agora feito através de uma lei que já existe, que está sendo readequada, no sentido de a gente não sabe ainda se ela foi revogada, ou se criou-se uma nova lei, ou se adequou aquilo que já está pré-existente. E uma outra mudança, talvez seja que gere até maior impacto financeiro, é a obrigatoriedade agora de recolher o FGTS. Isso, já existe a faculdade de o fazê-lo, que é 8% em cima da remuneração que esse empregado tem no decorrer do mês. Esses 8% agora, o que existe é uma discussão de como que vai ser feito junto ao sistema que gere esse fundo, que é a Caixa Econômica Federal. Hoje em dia você entra no site, se cadastra, a guia é impressa, você preenche e faz o recolhimento normalmente. Por quê? Porque você utiliza o NIT. O que é o NIT? É o número do PIS que o trabalhador possui junto à Previdência Social. Então, tudo isso já existe hoje. O que vai acrescer aí é uma questão de você ter um orçamento doméstico mais enxuto, porque vai acrescer de um mês para o 8% naquilo que você já paga ela, na obrigatoriedade de pagamento. 8% em cima da remuneração. Muitos acham que é em cima do valor de piso, mas é na remuneração. Caso ela venha fazer uma hora extra, você vai acrescer a hora extra diante do que é o salário dela e jogar os 8% para recolhimento do fundo de garantia. Falando sobre hora extra, Sena, outro aspecto importante, o trabalhador só pode fazer no máximo 2 horas por dia. Isso, voltamos à ordem pública de saúde do trabalhador. Deve-se fazer 2 horas diárias a mais, sempre respeitando os intervalos e respeitando a jornada de um dia para o outro, que é de 11 horas. Volto a repetir, tem que existir um bom senso. Se você entender que o funcionário vai ter que ficar até mais tarde, ele pode começar a jornada a posteriori e estender um pouquinho mais. Sabedor de que, a partir das 22 horas, começa-se o horário noturno, ou seja, a hora não tem mais 60 minutos, tem 52 minutos e 30 segundos, ou seja, vai adentrar ao seu custo o adicional noturno que essa pessoa tem o direito de recebê-lo. E o adicional noturno talvez precise de uma regulamentação? Então, há divergência nesse sentido. Eu entendo que não. Já existe os 20% que é dado aos demais trabalhadores, você aplica ao salário dele, calcula esses 20% da hora e não do salário, contabiliza-se o número de horas que ele trabalha durante o período noturno, faz-se a multiplicação, acha o valor devido. Para a gente concluir, Sena, essa regulamentação vai ser em quanto tempo? Eu acredito que em 90 dias o Ministério do Trabalho e Emprego já possa definir esses atos que porventura ficaram em dúvida em relação a essa relação empregatícia. Volto a finalizar que existe o bom senso, que esse momento a gente tem que tê-lo para não se criar um monstro que não existe. Há uma relação normal entre empregado e empregador que a gente só precisa discipliná-la. Tá ótimo, muito obrigada por seus esclarecimentos. O Unesp Notícias fica por aqui. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta. Tchau!